Muito bem. Agora que nós já vimos o que é o logaritmo, a definição, as condições de existência da base do logaritmando para que o logaritmo seja possível de ser calculado, e a gente testou algumas consequências que são praticamente pequenas propriedades, consequências da definição, a gente pode falar finalmente do que é a função logaritmo, tá legal? Porque até então nós estávamos fazendo cálculos de logaritmo com números. Às vezes aparecia a letrinha x ali, mas não era propriamente o estudo de função. Agora nós vamos analisar o que é a função logaritmo. Antes de tudo, vamos verificar qual é a relação que existe, qual é a relação entre a função exponencial, tá legal? Entre a função exponencial e a função logaritmo, ou o logaritmo propriamente. Tá legal? Antes da gente começar, só um detalhezinho. É comum alguns livros dizerem, em vez de função logaritmo, função logarítmica. Tá legal? Quer dizer a mesma coisa, ou função logaritmo ou função logarítmica. Vamos lá. Então, nós temos aqui, vamos começar da função exponencial. A função exponencial era uma função onde o meu x podia ser qualquer valor real, tá legal? Lembra que o gráfico a gente podia percorrer toda a reta x, e isso levava a resultados reais positivos, certo? Sem incluir o zero. Por quê? Porque nunca 2 elevado a x vai dar nem zero, nem valor negativo, tá legal? Lembra que o gráfico, ele nunca cortava o eixo x, certo? Portanto, nunca dá zero, e ele crescia indefinidamente, ele nunca ia para baixo do eixo x, portanto, nunca assume valores negativos. Tá legal? Consultem o gráfico para vocês lembrarem disso. Onde o f de x era, eu vou escrever b elevado a x, tá legal? Vou escrever b elevado a x porque aqui no logaritmo nós estamos falando de b como base, tá legal? Mas dá no mesmo falar a, b, alfa ou qualquer outra letra. Muito bem, essa era a nossa definição. E as condições de existência eram que a base tem que ser diferente de 1 e maior do que 0. Tá legal? Muito bem, essa era a nossa função exponencial. Então, se nós analisarmos isso do ponto de vista do diagrama, né, nós temos um domínio que são todos os números reais, nós temos um contradomínio que são todos os números reais positivos, certo? Não inclui o zero. E quando eu pego um determinado valor x, eu levo este x a um outro lugar, e este número transformado é o b elevado a x. É legal? Então, se, por exemplo, aqui é 3 e o meu b for 2, 2 elevado a 3. Eu pego o número 3 e transformo no número 8. Tá legal? Agora, vamos analisar o que acontece quando eu faço o contrário. Tá legal? O que acontece quando eu pego o logaritmo de b elevado a x na base b? Legal? Se eu mantenho a base, quanto é o logaritmo de b elevado a x na base b? Nós vimos, uma das propriedades que nós vimos das consequências era que isso aqui era igual a x, porque b elevado a x é igual a b elevado a x. Tá legal? Só fazer o círculo aqui, você vai ver que isso é igual a isso. Muito bem, então o que acontece? Quando eu aplico a função considerando isso aqui o domínio, eu retorno para onde? Para o valor de x. O que isso significa? Isso significa que existe a função inversa da minha função exponencial. Lembra que a minha função exponencial ela é bijetora, portanto, admite a existência de função inversa. E a função inversa é justamente a função logaritmo com a base sendo a mesma base da função exponencial. É legal? Então, nós vamos definir aqui que g, que tem domínio aqui, R positivo asterisco, ou seja, os x não pode ser nenhum número negativo e não pode ser o número zero. Então, este é o meu domínio. Ele pode levar a qualquer número real possível e a minha função g de x ela é dada por logaritmo de x na base b. Tá legal? E esta função g é a função inversa da função exponencial.
Muito bem. Finalmente nós entendemos uma aplicação razoavelmente prática da função inversa. É legal? A função logaritmo é a inversa da função exponencial. Tá legal? Isso é uma grande conclusão. Tá legal? E é possível que a gente estude função inversa, função injetora, função sobrejetora e função bijetora, tudo isso para a gente entender a relação que existe entre a função logaritmo e a função exponencial. Se a gente não entende o que é função injetora, sobrejetora, bijetora e função inversa, fica muito mais difícil entender o mecanismo de relacionamento entre uma função exponencial e a função logaritmo. Tá legal? Então é importante porque a gente retoma vários conceitos já trabalhados para a gente compreender de fato o que está acontecendo aqui. Ok? Percebam que para que isso aqui funcione, eu tenho que continuar aplicando as condições de existência, certo? Quais são as condições de existência? O b tem que ser diferente de 1 e maior do que 0. E percebam que essa condição é a mesma que já existia na função exponencial, então eu não estou acrescentando nada novo. E além disso, o meu x tem que ser positivo. E eu já garanti isso quando eu disse que o meu domínio são só os números reais positivos e diferentes de 0. Tá legal? Então as condições de existência da função logaritmo já estão embutidas no próprio fato dela ser a função inversa da função exponencial. Tá legal? Uma forma da gente entender a função logaritmo e de entender qualquer outra função é analisando o gráfico. Tá legal? Como a função logaritmo é a função inversa da função exponencial, a gente pode analisar o gráfico de uma a partir do gráfico da outra. Então, o gráfico da função exponencial, para a gente dar um exemplo daquela função exponencial que tinha o gráfico crescente, ele era uma coisa mais ou menos assim. Ele vinha chegando pertinho do eixo e crescia dessa forma, tá legal? E aqui era o número 1. Para x igual a 0, certo? Para x, deixa eu colocar aqui, para x igual a 0, o meu y é igual a 1. Legal? O gráfico da função logarítmica, o que a gente faz quando a gente faz a função inversa? A gente troca o y com o x, né? Porque percebam, o que é imagem passa a se tornar domínio. E o que era domínio passa a se tornar imagem. Então eu estou trocando x com y. No final a gente escreve tudo como x, mas simplesmente porque nas funções a gente está escrevendo f de x. Na realidade, a gente poderia dizer que g de y é o logaritmo de y na base b, considerando que y veio da minha função anterior. É legal? A gente usa o x simplesmente por uma comodidade. Legal. Se para a gente desenhar, se a função logarítmica, ou função logarítmica, é o inverso da exponencial, o que eu tenho que fazer é pegar isso aqui e girar para cá. Legal? Então, vou pegar esse x e colocar aqui, e esse y colocar aqui. E a gente vai ver o que acontece com esse gráfico. Se você fizer essa análise, você vai perceber que o que acontece é uma coisa mais ou menos assim. É legal? Aqui é o ponto 1. Perceba que antes o 1 estava em y e agora o 1 está no meu eixo x. Enquanto o meu y crescia indefinidamente, conforme o meu x cresce indefinidamente, essa curva que era assim, ela virou para cá, ela está abaulada para cá. E eu ia chegando pertinho do x conforme eu decrescia, aqui eu vou chegando pertinho do eixo y conforme o meu x se aproxima do número 0. Tá legal? Isso é uma análise qualitativa que a gente está fazendo, simplesmente para ter uma ideia do formato do gráfico da função logarítmica. Mais uma vez eu recomendo que vocês deem uma olhada no GeoGebra, que é aquele software, para vocês fazerem ensaios de funções logaritmo. Ou peguem um papel quadriculado com um pouquinho de tempo e procurem desenhar algumas funções, tá? Nós vamos fazer isso agora com uma função simples e de maneira um pouco mais rápida.